5 de dezembro de 2022. Boa tarde, gente. Antes de mais nada, feliz 2022. Que Deus abençoe a cada um, que Deus abençoe seus familiares, muita saúde, muita paz, muito amor, né? Muita prosperidade, né? Prosperidade espiritual e também emprego, né? Para os nossos filhos, para a juventude brasileira, em nome de Jesus. É o que eu desejo, prosperidade para a nossa nação, né? Que a nossa nação seja abençoada por Deus, que seja guardada do mal, da mentira, da corrupção, do comunismo, da falta de respeito ao ser humano. Feliz 2022 ao nosso presidente, aos seus familiares, à equipe que integra esse governo, o governo que realmente está trabalhando para o bem do Brasil, para o crescimento da nossa nação. Feliz 2022 para nós. Gente, eu queria primeiramente mandar uma mensagem para o nosso presidente que passou mal, novamente por conta do atentado que ele sofreu. Para mim, atentado feito pela esquerda, tem muita gente envolvida nisso aí. Vamos quebrar o sigilo do Adélio, dos advogados do Adélio. Vamos ver em qual gabinete que esse cidadão aí entrou, né? Que tem um registro lá na Câmara dizendo que ele entrou. Quem será que foi o parlamentar que ele andou visitando? De qual partido, né? Eu tenho as minhas desconfianças. Ele não é um lobo solitário, ele não é um louco. Ele sabia muito bem o que ele estava fazendo. Ele agiu a mando de alguém ou de várias pessoas, né? Para mim, ninguém tira isso da minha cabeça. Porque como esse rapaz é importante, né? Ele é tão importante que advogados pegaram um jatinho particular para defender ele, né? Já estavam sob aviso, né? Se eu fizer alguma coisa errada, eu não vou ter advogado com jatinho para me defender, não. Vai não, pois é. Pois é. Vamos descobrir quem foi o homicida que mandou atentar contra a vida do nosso presidente. Mas, graças a Deus, Deus agiu e nosso presidente foi livrado, né? Foi salvo de uma morte precoce. E ele está no hospital por conta disso aí, é uma sequela, né, da maldade. Seu presidente, eu sempre faço esses vídeos para tentar contribuir, né, para tentar ajudar. O meu objetivo é ajudar o nosso país e ajudar as pessoas. Por isso que eu compartilhei a minha experiência com Covid, com tratamento preventivo, tratamento precoce da doença. Preventivo não, precoce. Né? E falei de toda a medicação que a minha família tomou, que minha mãe tomou, que minha irmã, que é diabética, tomou, né? E eles se livraram de algo mais grave causado por essa peste, que eu digo que foi colocada no mundo de propósito para quebrar a economia mundial. E hoje eu gostaria de contar a história da minha irmã. Eu tenho uma irmã que nós sofremos um acidente em 1983, um acidente de carro. Quando meu pai passou o comando do 2º BIS Belém do Pará, nós fomos de férias para Fortaleza e fomos de carro. E 2 irmãs minhas foram de ônibus, né? E no carro estava meu pai, minha mãe, meu tio, eu e a minha irmã, e um cachorrinho, um piquinês. E nós fomos em direção ao Ceará, né? E quando nós descemos a serra, era meio-dia mais ou menos, havia uma pedra do grupo da empresa Votorantim, uma pedra que caiu da caçamba do caminhão, estava bem na lombada. E nesse momento meu tio estava dirigindo, meu pai estava no banco do carona, minha mãe estava do lado esquerdo, a minha irmã no meio e eu na ponta, atrás do meu pai. E o carro subiu na pedra. Eu estava cochilando e acordei com uma pedra rasgando o assoalho do carro,
né, aquele barulhão. Eu vi as duas faixas de rolamento na pista, aquelas faixas amarelas. O carro quebrou a barra de direção e desviou e caiu num barranco de 6 metros de altura. Eu só me lembro meu pai pedindo uma almofada para proteger o rosto. Nessa época não havia cinto de 3 pontas, não havia encosto para a cabeça no banco do motorista, nada disso. Era uma caravana com um banco reto, né? E o cinto de barriga. Pois é. Eu sei o seguinte, que meu pai foi de encontro ao vidro do para-brisa, meu tio, o carro capotou, caiu no barranco, ficou com as 4 rodas para cima e caiu num buraquinho. O teto do carro ficou numa depressão, de forma que nós ficamos guardados ali. Não, o teto não amassou, não, assim, não nos espremeu. Nós não fomos espremidos pelo chão, né, pelo impacto do carro contra o chão. E eu me lembro que na época, na hora da batida, quando eu vi as faixas de rolamento, eu pedi a Deus que guardasse minha família. Foi a última coisa que eu me lembro. E ver o meu pai pedindo almofada. E aí eu apaguei. A minha irmã estava segurando uma garrafa de água cheia de 5 litros, uma garrafa termolar. O acidente foi muito grave, mas nós escapamos com vida. Um engenheiro da Coelce nos acudiu, parou 2 ônibus e nós fomos levados para a Santa Casa de Misericórdia de Sobral. Chegou lá, constataram que minha mãe havia quebrado 8 costelas, o ombro e o maxilar. Eu tenho essa cicatriz aqui no rosto, porque fiquei com ferro quase furando meu olho, mas não aconteceu nada. Eu fiquei com o rosto embaixo do assento do meu pai, com meu pai sentado em cima do meu rosto, e bati essa região da cabeça. Eu vi a minha vida como um filme, cenas de um filme. Eu me vi criança com a minha mãe trocando a minha fralda. O médico disse que quase eu morri. Ele falou, você bateu a têmpora, você poderia ter falecido no local, mas graças a Deus não era a minha hora. Meu pai ficou com o carro, o braço passou foi para o lado de fora do carro e o carro ficou em cima do braço dele, não aconteceu nada com o braço dele. E ele aguentou todo o impacto no abdômen, quebrou 2 alças da coluna e ficou com a região do abdômen todo roxo. E meu tio saiu pelo para-brisa. Ficou achando que tinha morrido, né? Mas não teve nada também. Ele não teve nada, mas o meu pai, eu e meu tio fomos os que menos se feriram, mas meu pai quebrou 2 alças da coluna e fraturou o rosto, essa região do rosto aqui, né? Acho que foi o lado direito, né? E teve esse impacto no abdômen. Quando nós chegamos no hospital, constataram que a minha irmã estava com hemorragia interna. Ela havia rompido 2 alças do intestino, uma do grosso e uma do intestino delgado. Ela foi operada com urgência, né? E corrigiram a hemorragia, fecharam. E 48 horas depois ela teve peritonite. Abriram a barriga dela de novo, lavaram, fizeram uma lavagem, né, no intestino, colocaram um dreno e ela ficou durante um bom tempo com esse dreno. Aí depois tiraram. E assim, resumindo, toda a minha família foi guardada pelo Senhor. Meu pai, achava que meu pai tinha rompido todos os órgãos do abdômen e meu pai não rompeu nenhum órgão. E, posteriormente, a empresa nos indenizou, deu um carro novo para meu pai, pagou todas as cirurgias particulares. Meu pai teve que botar um capacete para fazer tração no osso da face, no seio da face. Um coronel do exército lá de um batalhão de Fortaleza nos apoiou. Nós recebemos apoio do Exército Brasileiro, do Hospital Militar. Nós recebemos toda a assistência médica necessária, mas o que eu quero dizer é o seguinte: minha mãe recuperou, consolidou as 8 costelas, depois teve que operar o maxilar. Mas o que eu quero dizer em relação à minha irmã recuperou, né? Aí nós viemos para Brasília, 12 anos depois, um dia eu estava grávida do meu 3º filho, a minha irmã me ligou. Virgínia, eu estou com muita dor no abdômen, eu estou vomitando um líquido verde. E eu não paro de vomitar.
não tenho febre, mas eu senti o meu intestino torcendo. E aí falou para meu pai falou com um médico amigo da família, e eu levei Sueli para o Golden Garden, na época, hoje é o Hospital Brasília. Chegou lá, a minha irmã só vomitava um líquido verde. Aí o médico que atendeu na emergência falou assim, não, isso é uma gastrite, é uma gastroenterite. Fez um exame de sangue nela, não tinha nenhuma infecção, os leucócitos normais. Eu falei, doutor, me ocorreu fazer essa pergunta para ele. Como que é uma gastroenterite? Ela só vomita, não tem infecção, ela não tinha diarreia, ela não tinha desarranjo intestinal. Mas ela estava sentindo muita dor e não parava de vomitar. Aí ele falou assim, não, leva ela para casa e dá um chazinho com torrada para ela. Aí eu achei que aquele negócio não estava... Eu estava com a barriga, eu estava com 9 meses de gravidez e acudindo a minha irmã. E eu falei para Sueli, você... A minha irmã chama Sueli. Eu falei, Sueli, você quer ir para casa? Ela falou, não, eu quero ser internada. E ela sabia o que estava sentindo. E aí eu falei, doutor, interne a minha irmã. Aí internou minha irmã e o pessoal achava que era apendicite, que era isso, que era aquilo. Aí um médico amigo do meu pai mandou um cirurgião lá. O nome dele acho que é Mauro Guimarães. Ele é gastro, um cirurgião aqui de Brasília. Aí eu pergunto, antes eu perguntei para o médico assim, doutor, será que isso não tem a ver com o acidente de carro que nós sofremos há anos atrás? Aí eu contei para ele a história, ele, não, isso não tem nada a ver não. Aí ele falou, né, eu achei que não tinha. Aí quando o doutor Mauro Guimarães foi ver minha irmã, ele olhou e falou, o que é essa cicatriz aí em você? Aí meu pai contou o acidente. Aí ele apalpou o abdômen dela e disse, você está com uma obstrução intestinal. Você está com a alça do intestino torcida. Eu vou colocar uma sonda nasogástrica em você. Se até amanhã de manhã não desobstruir, eu vou operar você. E ele colocou a sonda e de manhã ela não tinha, não havia distorcido. Aí ele operou ela. Operou, distorceu a alça intestinal e tirou as aderências. O que ele explicou? As aderências por conta do acidente, porque ela teve peritonite, ela teve infecção, né? E aí ela distorceu a alça do intestino que estava torcida, porque se não distorcesse, ela tinha perigo de dar volvo, né? Um nó e necrosar o intestino. E aí poderia ter peritonite e vir a óbito. Pois é, então essa é a experiência da minha irmã. Minha irmã foi operada pelo Dr. Mauro Guimarães e Dr. Geraldo Ávila, 2 gastros cirurgiões aqui de Brasília. Isso que eu queria falar, se contribuir para alguma coisa, espero que ajude em alguma coisa. Mas se Deus quiser, o senhor não vai precisar operar. Um grande abraço, presidente. Fique com Deus, tá bom? Deus abençoe o senhor. O Brasil está orando pela sua vida. O senhor vai sair dessa, em nome de Jesus. Vamos ter uma dobradinha de Bolsonaro, se Deus permitir. Se cuide, presidente. Obedeça os médicos e ouça a sua esposa. Pois é. Bom, o que eu queria falar também, gente, é sobre a moça, né, que mandou o nosso presidente ir para aquele lugar, né? Incentivou a juventude. Que coisa feia, né? Coisa horrorosa, comportamento horroroso, que falta de respeito. Nosso presidente merece respeito, todo ser humano merece respeito. Até aquelas pessoas que a gente não se identifica com o comportamento. A gente não pode agredir, xingar ninguém, né? Aí você vê um bando de senhoras, já mulher já velha, porque quando eu falo velha, não é velha de ser idosa, não. Já é mulher madura. Porque eu já sou velha para certas coisas, para certas atitudes, né? Eu já sou velha, eu vou fazer 55 anos. Eu não posso estar me comportando como uma jovenzinha de 18, de 19, que não sabe nada na vida. Será que essa moça não está vendo que esse governo está trabalhando para o bem da nação brasileira? Enquanto o governador dela lá está envolvido lá com um consórcio lá do Rio Grande do Norte, a Bahia tá sendo inundada por conta da falta de obras, de infraestrutura, de saneamento, reforço nas represas. Por quê? A roubalheira não deixa, né? E aí ela vem mandar o nosso presidente para aquele lugar. Que falta de respeito. É isso aí
que você tá, esse exemplo que você está dando para os seus filhos, Dona Ivete. Que coisa horrorosa, mas não é só ela, não. É aquela cantora Gal Costa, a Cláudia Leite, esses cantores, a maioria tudo da Bahia, né? Por quê? Porque perderam a mamata da Lei Rouanet, os milhões. Agora a Lei Rouanet tá beneficiando os atores e os cantores novos. Não, o dinheiro não está sendo distribuído só para os feudos esses comunistas, né? Pois é, muito feio isso. Isso é falta de respeito. Nosso presidente, primeiro, ele é um ser humano, merece respeito. E segundo, que ele é a autoridade máxima do país, tem que respeitar. E terceiro, que ele está trabalhando para o bem da nação brasileira. Vai ver o que o governo federal está fazendo para o Brasil. Compara décadas de esquerda com 3 anos de Jair Messias Bolsonaro. Pior cego é aquele que não quer ver. E essa é a minha mensagem que eu quero deixar para essa senhora. Senhora, não pode mais se comportar como menininha, não. Tem que se comportar como uma mulher, uma senhora, mãe de família. Isso não é comportamento de mãe de família, não. Isso é comportamento de pessoa imatura, pessoa que ainda não aprendeu a viver em sociedade e respeitar o próximo. Pois é, e essa é a minha opinião. E não é só ela, não, viu? É Dona Cláudia Leite, Dona Gal Costa. Tem muito cantorzinho aí mandando nosso presidente para aquele lugar. Né? Isso está errado, né? Isso é pecado, viu? Deus não se agrada disso, não. E outra coisa que eu queria falar é sobre a obrigatoriedade da vacina, né, em crianças de 5 a 11 anos. Ó, um ministro do STF, o mesmo ministro que foi trocar experiências com o país comunista, né, que foi para o Fórum de Justiça do país comunista, se encontrar lá com o presidente da Corte Suprema de lá, né, trocar experiências jurídicas comunistas para aplicar aqui, porque estão aplicando esse fake news, gabinete do ódio, milícias virtuais e atos antidemocráticos, isso é tudo coisa de país comunista, gente. Esse ministro do Supremo aí, tudo comunista. E é o mesmo ministro que está querendo obrigar a vacinação nas crianças de 5 a 11 anos. E o nosso presidente, o Ministério da Saúde, disse que só vai vacinar com receita médica. Tá certo. Quem é esse cara aí para mandar nos nossos filhos? Tirar o poder familiar. Só porque é ministro do Supremo vai mandar nas crianças brasileiras? Nós vamos aceitar? Vai não, excelência. O senhor não tem esse poder, não. O senhor pensa que tem, mas não tem. Pois é, parabéns, presidente. Mais uma vez o senhor está de parabéns. Vamos respeitar a liberdade do povo brasileiro. Vamos lutar pela nossa liberdade. Não vamos deixar esse comunismo nojento, genocida, ser implantado aqui no Brasil. Pois é. Gente, então é isso. É esse vídeo que eu queria fazer. Feliz 2022 para todos nós, para a nossa nação, para o nosso presidente, para nossas autoridades que querem o bem e a justiça no nosso Brasil. Feliz 2022. Brasil acima de tudo, o nosso Deus acima de todos. Tchau. Um beijo, gente. Fiquem com Deus. Tchau.